Em 1902, Bailey e Starling descobriram uma substância que estimulava o pâncreas a liberar secreções devido à presença de ácidos no duodeno. Inicialmente, eles nomearam essa substância de secretina. Em 1905, Starling chamou a secretina de hormônio, classificando-a como um mensageiro químico capaz de alterar o funcionamento de um órgão. Pesquisas subsequentes em anos seguintes levaram à descoberta da adrenalina, da insulina, dos hormônios sexuais e dessa gama enorme de mensageiros químicos veio o estudo do sistema endócrino, que é o assunto da nossa aula de hoje. Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Fala pessoal! Hoje a gente vai dar início ao estudo do sistema endócrino. Nós vamos trabalhar hoje especialmente a hipófise, só que eu deixei para você aqui mais 4 aulas de sistema endócrino para que você possa ver devagar. São aulas pequenas, didáticas, que você vai acessando aos pouquinhos aí para compreender o sistema como um todo, tá? Antes da gente falar da hipófise em si, eu preciso te apresentar as funções, os componentes, o mecanismo de regulação hormonal. Então, vem comigo para a gente aprender isso aqui primeiro, depois a gente fala sobre a hipófise, que é o assunto principal da nossa aula de hoje. Povo, primeira coisa, qual é a função do sistema endócrino? Tá? Qual que é a atuação do sistema endócrino no organismo? Hormônios, como Starling e Bailey já falaram lá em 1902 e 1905, são substâncias que regulam o funcionamento de órgãos. Então, é papel do sistema endócrino, por meio da produção, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto, por meio da produção e secreção de hormônios, regular, controlar o funcionamento de diversos órgãos, tá? Ou de diversas funções do nosso organismo. Então, por meio desses mensageiros químicos aqui importantes chamados de hormônio, o sistema endócrino consegue estimular ou inibir o funcionamento de determinados órgãos e estruturas do corpídeo, tá? Mas, primeiro, sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas ou órgãos endócrinos. Tio Igor, o que é uma glândula endócrina? Se você não sabe, se você ainda não viu, vou deixar uma tagzinha aqui em cima com uma aula sobre tecido epitelial glandular. Vai lá e dá uma assistida, depois volta para cá. Glândula endócrina é aquela que produz e secreta hormônios, galera. Então ela vai produzir e secretar hormônios que vão cair na corrente sanguínea. Tio Will, por que o hormônio é lançado na corrente sanguínea? Porque hormônios, galera, podem atuar em pontos bem distantes de onde eles são produzidos, tá? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Nós temos hormônios produzidos na hipófise que vão atuar lá nos órgãos sexuais, nos testículos, nos ovários, tá? Como que esse hormônio produzido na hipófise chega até os nossos órgãos sexuais? Através da corrente sanguínea, tá? Então, o hormônio é lançado na corrente sanguínea para que o sangue o transporte pelo seu organismo. Além do conceito de glândula endócrina, é também muito importante que a gente entenda o conceito de hormônio. Hormônios são substâncias químicas, em grande maioria de origem proteica, tá? Mas existem importantes hormônios de origem lipídica, os hormônios sexuais, o cortisol, são derivados da molécula de colesterol, tá? Portanto, são de origem lipídica. Então, hormônios são substâncias químicas de natureza proteica e lipídica que vão atuar inibindo ou estimulando o funcionamento de células, tecidos e órgãos. Então, a gente fala que, de maneira geral, hormônios são mensageiros químicos que podem alterar o funcionamento da célula ou do órgão-alvo, tá? Tio Igor, hormônios podem atuar em qualquer célula, ou em qualquer tecido, ou em qualquer órgão? Não, tá? Os hormônios só atuam em células que possuem receptores para ele, beleza? Então, a célula que recebe, por exemplo, o hormônio, né, vamos colocar lá TSH, que é um hormônio da hipófise, ela tem que ter receptores de TSH. Se ela não tiver receptores de TSH na membrana, ela não consegue receber este hormônio e não tem a sua função alterada por ele, tá? Então, os hormônios atuam em células e tecidos específicos e não em qualquer célula, em qualquer tecido do corpo, tá? Alguns até sim, mas a grande maioria não. Joia? Visto isso, vamos entender como é que funciona o mecanismo de regulação hormonal no seu corpo. Pessoal, o nível de hormônio não pode ficar nem muito alto e nem muito baixo. Ele tem que ficar numa concentração ideal.
Ah, para isso, a gente usa um mecanismo que ficou conhecido como feedback. O feedback é um mecanismo de regulação dos níveis de hormônios do nosso organismo. A gente tem dois tipos de feedback, tá? O chamado feedback positivo e o feedback negativo, para manter o nível de hormônios ali ideal para o nosso organismo. Como que esses dois feedbacks funcionam, como que esses mecanismos funcionam, é o que eu vou te mostrar aqui agora. O feedback positivo ocorre quando a produção ou secreção de um hormônio estimula a produção e secreção de outro. Então você vai ter a elevação do nível de um determinado hormônio, provocando a elevação do nível de outro, ok? Isso é um feedback positivo. Agora, o feedback negativo vai ocorrer quando a produção ou secreção de um hormônio inibir a produção e secreção de outro. Então imagina que eu tenho nível muito alto de um certo hormônio, ó, subiu um, subiu outro. Quando esse aqui subir demais, ele vai provocar a descida desse e automaticamente ele desce também, tá? Então a gente tem sempre um feedback positivo seguido de um feedback negativo, ó, positivo, negativo, ok? Vamos mostrar isso aí na prática? Olha só, vamos pegar como exemplo aqui duas glândulas, a hipófise, que é a nossa glândula de hoje, tá? E a tireoide, que é a glândula da segunda aula. Uma realiza feedback positivo e negativo com a outra, então vamos pegar aqui como exemplo para a gente poder entender, tá? Vamos ver primeiro a parte do feedback positivo. A hipófise, ela produz uma variedade de hormônios, e entre eles um hormônio chamado de TSH, também conhecido como tireotrófico. Tio Will, qual que é o papel desse hormônio chamado de TSH? Esse hormônio, ele vai lá na tireoide e estimula a tireoide, ó, é um hormônio que estimula a tireoide a produzir T3 e T4. T3 e T4 que são os dois principais hormônios da nossa tireoide. Então, sobre a ação do TSH, nível de TSH subindo, o nível de T3 e T4 também sobe, feedback positivo. Só que quando o nível de T3 e T4, ó, subiu o TSH, vou voltar a mãozinha para cá, subiu o TSH, subiu o T3 e T4, feedback positivo, tá? Só que quando o nível de T3 e T4 fica muito alto, quando esse nível de T3 e T4 chega num pico, tá? Ele faz com que o TSH deixe de ser produzido. E eu diminuindo o teor de TSH, o teor de T3 e T4 diminui. TSH sobe, sobe T3 e T4. Subiu T3 e T4, diminui TSH, diminui T3 e T4. E assim a gente tem regulação hormonal. Então, observa aqui que quando o T3 e T4 fica muito alto, ele vai inibir, ó, ele vai inibir a produção de TSH. Então, a gente tem um feedback positivo primeiro e um feedback negativo depois, regulando o nível hormonal. Legal? Pegaram isso? Bom, agora que você sabe isso tudo, você está pronto para ver o sistema endócrino, tá? Galerite, vamos começar aqui mostrando para você quais são as principais glândulas ou órgãos aqui presentes no nosso sistema endócrino, tá? Então a gente vai começar aqui de cima para baixo, da região do crânio em direção à região inferior do corpo, tá? Então, começando aqui do crânio, a gente vai encontrar a principal glândula do organismo, que é a glândula que a gente vai trabalhar hoje, que é a hipófise. A hipófise, ela fica bem na base do cérebro, tá? Próximo à região do cérebro chamada de hipotálamo, que também tem função endócrina. Ó, escuta muito bem o que eu vou te falar aqui. Vários órgãos nossos têm função endócrina. O cérebro tem função endócrina, o estômago tem função endócrina, o intestino tem função endócrina, o fígado, o rim, até o coração tem função endócrina, tá? Então nós temos vários órgãos do corpo que produzem hormônios, que a gente não vai colocá-los aqui no sistema endócrino, porque eles são mais importantes em outros sistemas, tá? No digestório, no circulatório, no urinário, mas que fique muito bem claro que vários órgãos do seu corpo também apresentam a capacidade de produzir e secretar hormônio. Eles só não vão aparecer aqui, tá? O cérebro é um, e a gente vai falar dessa região do cérebro aqui chamada hipotálamo, que produz hormônio. Fique esperto aí com o hipotálamo, porque ele tem uma influência direta na hipófise, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Pertinho da hipófise, galera, a gente encontra também a pineal, que é uma glândula que a gente vai trabalhar ao final aqui do nosso estudo de sistema endócrino, tá? Aqui na região da garganta, ó, ficam a tireoide e a paratireoide,
tá? Pouquinho para baixo delas, bem aqui, ó, onde você aponta para você falar assim, fui eu, sou eu, é meu, tá? Para onde você aponta o dedo aqui, a gente tem o timo. Depois do timo, abaixo do estômago, parecendo aí uma espiga de milho, a gente tem o pâncreas, ó, que tá bem aqui em amarelinho, tá? E em cima dos rins, a gente encontra as glândulas conhecidas como adrenais ou suprarrenais, que ficam aí acima dos rins. Para baixo, nas meninas, a gente encontra os ovários, nos meninos, os testículos, que são as chamadas gônadas, tá? Então, gônada feminina são os ovários, gônadas masculinas são os testículos e nas meninas, durante o período gestacional, a gente tem a placenta também atuando com importante função endócrina, a placenta produzindo aí importantes hormônios para a gestação. Tio Igor, você vai comentar sobre essa produção hormonal da placenta nas suas aulas de sistema endócrino? Não, mas eu vou deixar aqui em cima uma tag aparecendo para você de uma aula sobre desenvolvimento embrionário. A gente fala muito sobre essa função da placenta, tá? Quer saber um pouco mais? Só acessar a tagzinha que está aí em cima. Galeritia, vamos lá começar a trabalhar nossa principal glândula que está aqui, que é a hipófise, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então vamos lá dar uma olhada melhor agora na hipófise para você. Pô, a hipófise é considerada a glândula mestra do nosso organismo. Tio Igor, por que glândula mestra? Porque ela controla ou regula, através dos seus hormônios, o funcionamento de diversas outras glândulas do seu organismo. Então, mais ou menos, ó, entre aspas aqui, bem entre aspas, tá? A hipófise é a glândula que manda nas outras. Por isso, glândula mestra, tá? Então, através dos seus hormônios, ela pode inibir ou estimular o funcionamento de outras glândulas do corpo. Ela tem um nome mais técnico, que de vez em quando aparece em prova. Você pode encontrá-la em prova com o nome de pituitária. Então, fique esperto com esse termo aqui, tá? Ele pode aparecer, às vezes, quando a questão quer te complicar, ela não põe hipófise, ela põe pituitária. Isso bagunça um pouquinho a cabeça dos alunos. E ela fica no cérebro, em uma região do seu cérebro, perdão, ela fica no encéfalo, tá? Numa região do seu encéfalo, conhecida como hipotálamo, que está destacado aqui para você na imagem. Repara que ó, o hipotálamo está aqui em cima e bem embaixo a gente encontra a hipófise, né? A hipófise é pequenininha, tá? Quase do tamanho de uma ervilhazinha e ela é dividida em dois lobos, em duas partes. Reparem que ela tem duas partes distintas. A parte da hipófise virada para a face, imagina que cada círculo, cada bolinha dessa aí, tá uma virada para a face e uma virada para a nuca, tá? A face virada para a face, a face virada para a face, né? A porção da hipófise virada para a face, a gente chama de adenohipófise, que é considerada a porção anterior, tá? Que está em destaque aqui para você embaixo, ó. Então, essa região mais escura da hipófise aqui, ela está voltada para o nosso rosto. Ela é considerada a porção anterior. Então, ó, a porção anterior é a adenohipófise, tá? Agora, a porção virada para a nuca é a neurohipófise. Então, a neurohipófise que está aparecendo aqui para você mais clarinha no esquema, ela está voltada para a sua nuca, ela é considerada a porção inferior. Apenas uma dessas duas partes produz hormônio, tá? Vou te dar aí 2 segundinhos para você responder qual é a parte da hipófise que produz hormônio. Se você respondeu adenohipófise, acertou, tá? A adenohipófise é a única parte da hipófise que produz hormônios. Ela produz e secreta os seus próprios hormônios. Tio Igor, e a neurohipófise? Lembra que eu te falei que o hipotálamo é uma região do encéfalo com importante função endócrina? Então, o hipotálamo, ele também produz hormônios. Os hormônios do hipotálamo são armazenados pela neurohipófise e depois secretados por ela. Então, a neurohipófise, ela não tem produção própria de hormônio. A neurohipófise vai armazenar e secretar hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, ok? Tranquilo? Visto isso, vamos lá dar uma olhada nos hormônios primeiro da adenohipófise. Então, vamos começar aqui com a adenohipófise para você, que é a região da nossa hipófise que produz e secreta os próprios hormônios,
conhecidos aqui como hormônios tróficos. Tio Igor, o que são hormônios tróficos? São hormônios que vão regular o funcionamento de outras glândulas, daí o apelido da hipófise de glândula mestra do seu organismo, tá? Então, o primeiro hormônio trófico que a gente vai trabalhar é aquele hormônio que apareceu lá no iniciozinho da nossa aula, quando eu te falei sobre o feedback, que é o hormônio tireotrófico, também conhecido como TSH, tá? O TSH, ou tireotrófico, ele vai regular o funcionamento da tireoide. Bacana? Além do tireotrófico, a gente tem, olha que nomezinho danado, tá? Para não falar outra coisa. A gente tem o adrenocorticotrófico, ou conhecido como ACTH, que é um hormônio que regula adreno, tá? Ele vai regular o funcionamento do córtex das adrenais, que é uma região das adrenais que a gente mostra para você em algumas aulas para frente aqui, tá? Então, o hormônio adrenocorticotrófico regula o funcionamento das adrenais. E além dos dois aí, a gente vai ter o hormônio somatotrófico. Tio Igor, hormônio somatotrófico, o que ele faz? Esse hormônio, conhecido como growth hormônio, daí a sigla dele aqui, ó, GH, é um dos hormônios mais famosos hoje na mídia, mais famosos hoje em reportagens, aparece muito em prova em vestibular, é conhecido como hormônio do crescimento, daí growth, né? Growth hormonium ou hormônio do crescimento. Por que ele está muito na mídia hoje? Porque alguns frequentadores de academia, fisiculturistas, usam esse hormônio como anabolizante, o que é um risco muito grande, tá? O que este hormônio provoca no nosso organismo? Basicamente, ele provoca o crescimento das estruturas corporais. Então, ele vai promover alongamento ósseo, desenvolvimento muscular, tá? A frouxidão dos ligamentos. Tio Igor, por que ele provoca a frouxidão de ligamento? Para que o ligamento possa esticar e crescer juntamente com o tecido ósseo, tá? Então, tudo isso é papel aqui do hormônio GH, ou hormônio do crescimento. Ele vai provocar o crescimento de estruturas do nosso corpo. Ele é liberado, galera, durante o sono. Então, nas fases mais profundas do sono, o nosso corpo produz e libera GH, a gente cresce literalmente dormindo. Uma criança que não dorme direito, troca a noite pelo dia, tem sono, né, interrompido várias vezes por algum outro distúrbio ou por conturbações familiares, sociais, é uma criança que tem o seu desenvolvimento prejudicado. Ela não vai crescer normalmente, porque a produção desse hormônio não vai ocorrer normalmente, tá? Então fique muito esperto caso você tenha uma criança em casa com distúrbios de sono. Isso pode prejudicar o crescimento normal dessa criança. Além disso, a falta ou excesso do hormônio do crescimento pode levar a dois problemas aqui que aparecem recorrentemente em prova, tá? A baixa produção desse hormônio pode levar a um problema conhecido como nanismo hipofisário. Lembrando para você que nem todo nanismo, tá ligado aqui à disfunção de hipófise, mas nesse caso sim, a gente chama de nanismo hipofisário. E a altíssima produção pode levar ao gigantismo hipofisário, que é o crescimento exagerado. A galera que usa GH como anabólico pode sofrer algumas complicações devido ao crescimento exagerado aí de estruturas, como, por exemplo, lesão de cartilagem, dores, né, nas articulações, tá? Crescimento exagerado aqui da mandíbula, disfunção aí dos dentes, né, o crescimento exagerado de dentes, crescimento do coração, tá? Então, tomar cuidado caso você queira aí desenvolver a sua musculatura sem riscos, procure profissionais, procure um nutricionista, procure um bom preparador físico, um bom personal. Não vá, né, se render aos anabólicos aí do mercado, que o risco não compensa, tá legal? Além do somatotrófico, vamos lá dar uma olhada em outros hormônios aqui da adenohipófise, que são chamados hormônios gonadotróficos. Os gonadotróficos regulam as gônadas, então basicamente trabalham regulando a função dos testículos e dos ovários. Tio Igor, por que está no plural? Porque gonadotróficos? Porque são dois, tá? Nós temos dois hormônios que regulam a função das nossas gônadas. Dois hormônios aqui da hipófise, que regulam a função das nossas gônadas. O primeiro é o chamado hormônio luteinizante, também conhecido como LH, tá? Hormônio luteinizante. O segundo é o folículo estimulante, ou FSH,
que aparecem muito no ciclo menstrual. Já já eu vou deixar uma aula para vocês sobre o ciclo menstrual, tá? Então, que aparecem muito lá no estudo do ciclo menstrual. A gente vai começar a falar deles aqui e eu vou falar melhor deles para você lá no ciclo menstrual. Então, olha só. O LH e o FSH, obviamente, têm funções diferentes no organismo feminino e no organismo masculino. Tio Igor, por quê? Porque as gônadas masculinas e as gônadas femininas são diferentes, os testículos e os ovários são diferentes, então a atuação desse hormônio, desses hormônios, perdão, é diferente no corpo do homem e no corpo da mulher. Primeiro, vamos ver o que o LH promove no corpo da mulher. No corpo da mulher, galera, o LH promove a ovulação, tá? No meio do ciclo menstrual, há um pico de LH no organismo da menina. E esse pico de LH faz com que a menina ovule, faz com que a menina libere uma célula chamada ovócito 2. Tio Igor, eu não pego muito bem essa questão de ovulação. Se você não entende muito, tem uma aula para você aí sobre gametogênese feminina. Vou deixar uma tagzinha aqui, dá uma assistida rapidinha nela, depois volta para cá, tá? Ao ovular, a menina produz uma estrutura dentro do útero, dentro do ovário, perdão, chamada de corpo lúteo amarelo, tá? O ovócito 2 sai e a membrana de células, a bolsa de células que envolvia esse ovócito 2, que é chamada de folículo, tá? Ovariano, esse folículo se desenvolve formando o corpo lúteo amarelo, isso por ação do hormônio LH. O corpo lúteo amarelo, por sua vez, tem a função de produzir e secretar o hormônio progesterona, que é um importante hormônio sexual feminino. Então a gente pode dizer que o LH, ao promover a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo, ele contribui para estimular a produção e liberação de progesterona, beleza? Agora, no corpo do homem, qual que é o papel do LH? O LH tem um papel de estimular a produção e liberação de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Tá? Basicamente, esse é o papel do LH no corpício do homem. Ele vai atuar em células chamadas de células de Leydig, tá? Que vão fazer a produção e liberação de testosterona, ok? Agora, o FSH, o folículo estimulante, qual que é o papel dele no corpício da menina? Ó, agora eu preciso muito que você tenha assistido aquela aula de gametogênese feminina que eu deixei para você aí no canal, tá? Caso você ainda não tenha assistido, corre lá, dê uma olhada na gametogênese feminina, depois volte para cá para entender melhor o papel do FSH. O FSH, no corpício da menina, ele tem a função de amadurecer o folículo ovariano. Daí o nome de folículo estimulante. Tio Igor, o que é o folículo ovariano? É uma estrutura que aparece nos ovários das meninas e dentro dessa estrutura fica uma célula chamada ovócito 1 ou ovócito primário, tá ok? Sob a ação do folículo estimulante, esse ovócito primário, ele sofre a meiose 1 e se transforma em ovócito 2, ficando pronto para ser ovulado. Então, quando a gente fala em amadurecimento do folículo, a gente está falando basicamente, tá? Na transformação do ovócito 1 em ovócito 2. A menina, quando ovula, ela não libera óvulo. Ela libera uma célula chamada ovócito 2. É esse ovócito 2 quem é fecundado pelo espermatozoide. Então, basicamente, o folículo estimulante tem o papel de produzir, estimular a produção, desenvolvimento de ovócitos 2 para que a menina possa ovular normalmente, tá? Além disso, o folículo, essa estrutura, essa membrana de células, à medida que vai desenvolvendo, ela vai produzindo e liberando estrógenos, tá? Então, também é papel do folículo estimulante estimular a produção e liberação de estrógenos, que são outra categoria importante de hormônios sexuais femininos, tá? E no corpício do homem, Igor, qual que é o papel do folículo estimulante, do FSH? Basicamente, ele estimula um processo que a gente chama de espermatogênese, que nada mais é do que a produção de espermatozoides. Então, no corpício do homem, o FSH vai atuar nos túbulos seminíferos, tá? Promovendo aí a produção de espermatozoide, ok? Beleza? Com isso, vamos para ver aqui o nosso último hormônio da adenohipófise, que é a prolactina. Galerite, a prolactina não tem segredo. Olha o nome. Pro, de produção, lactina, de leite, tá?
Esse barulhinho de patas que você está ouvindo aí é da minha amiguinha de 4 patas, da minha mascotinha, da Etna, que está aqui, ó, assistindo a aula com a gente agora. Então, a prolactina, ela vai estimular a produção de leite, obviamente, pelas glândulas mamárias, tá? Glândula mamária, que todo mundo tem, homem e mulher tem, mas que somente na mulher, por ação da prolactina, tem a sua produção de leite estimulada. E mesmo assim, somente no período da lactação ou da amamentação, tá? Essas glândulas mamárias não ficam estimuladas o tempo todo no organismo feminino, beleza? Somente no período em que ela está lactando, em que ela está amamentando, que a gente vai ter a produção desse hormônio e, obviamente, a produção de leite, beleza? Galeritia, com isso, a gente fecha a primeira parte da hipófise. Vamos lá dar uma olhada na segunda parte da hipófise, que é a neurohipófise. Lembrando que essa parte aqui ela não produz hormônio, tá? Ela só secreta hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, que é uma região importante do nosso encéfalo, tá? Então, é o hipotálamo quem vai produzir os hormônios que a neurohipófise secreta. São 2 e são importantes em prova. O primeiro é o chamado ADH, também conhecido como hormônio antidiurético ou vasopressina. O que é a diurese? Diurese é a eliminação de líquido pela urina, tá? Então, se ele é um hormônio antidiurético, obviamente ele vai diminuir o volume de água na urina, ele vai diminuir a sua diurese, tá? De que maneira que ele diminui o volume de água na urina? Ele diminui, galera, aumentando a reabsorção de água pelos rins, tá? Os rins têm estruturas filtradoras chamadas de néfron. Tio Igor, o que é o néfron? Ó, vou deixar outra tag para você aqui sobre sistema urinário. Dá um pulinho lá, assiste a aula caso você não conheça essa estrutura que está aparecendo aqui embaixo, que é o néfron, tá? Então, os rins têm várias estruturas filtradoras chamadas de néfron. E o ADH, ele atua em 2 regiões desse néfron. Ele atua aqui no túbulo distal e principalmente nessa região do néfron conhecida como ducto coletor. E ele vai fazer com que as células aí desse néfron aumentem a reabsorção de água. Tá? Eles vão aumentar a permeabilidade dessas células à água. Dessa maneira, mais água vai passar do néfron para a corrente sanguínea e eu vou ter um menor teor de água na minha urina, tá? Então, o hormônio ADH, ele estimula a reabsorção de água pelos rins e, obviamente, ele vai diminuir... Ó, apareceu tudo de uma vez, né? Era para aparecer uns pouquinhos, mas tá bom. Ele vai diminuir o volume de água na urina, ou volume de urina em geral, tá? Tio Will, por que esse hormônio é chamado de vasopressina? Porque, além de estimular a reabsorção de água, esse hormônio também contribui para elevar a pressão arterial. De que maneira que ele faz isso? Ó, presta atenção. Eu tenho aqui um vazio sanguíneo normal, uma veinha, um capilar. Se eu estou mandando mais água para esse vasinho sanguíneo, a água vai começar a preencher o interior desse vaso e vai pressionar as paredes dele. Então, à medida que a água vai entrando aqui, a pressão dentro dos vasos aumenta, tá? Então, o ADH, ele tanto aumenta a reabsorção de água, quanto ele aumenta a pressão arterial. Se eu tenho mais água dentro do vaso, eu tenho mais pressão no interior do meu vaso, então eu vou aumentar a pressão arterial, tá ok? Agora, um fato importante que é cobrado em prova. Algumas bebidas, como estão aparecendo aqui do lado, ó, cerveja, refrigerante, chá verde, são bebidas conhecidas como diuréticas. Tio, o que é uma bebida diurética? É uma bebida que aumenta o seu volume de urina, que te faz urinar mais, que te faz eliminar mais água do organismo, tá? Como que essas bebidas diuréticas aumentam a eliminação de urina? Elas aumentam inibindo a secreção de ADH. Quando você toma cerveja, refrigerante, chá verde, essas bebidas vão inibir a secreção de ADH. Sem ADH, diminui a reabsorção de água, o volume de água na urina aumenta, você vai fazer mais xixi, tá? Quem bebe muito refrigerante sabe o que eu estou falando aqui. Você
Você toma 1, 2, 3 copos de refrigerante, daqui a pouquinho tá dando vontade de você ir no banheiro, né? Tio Igor, por quê? Porque o volume de urina vai aumentar. Ele vai inibir o ADH, vai diminuir a reabsorção de água, os seus rins vão passar a deixar mais água na urina, tá? Isso vai fazer com que você tenha vontade de ir ao banheiro fazer xixi. É o mesmo princípio do chá verde, por isso que o chá verde te desincha, porque ele faz você eliminar água, tá? É o mesmo princípio da cerveja, tá? A cerveja, do mesmo jeito, ela também inibe o ADH. Quem bebe aí cerveja sabe que ao tomar muitos copos você tem vontade de ir no banheiro, né? Há uma vontade danada de fazer xixi, o xixi sai clarinho, né? Isso porque você tem um alto teor de água ali, já que o ADH foi suprimido, foi inibido, tá? Agora, quando o seu corpo produz, quando o seu corpo libera ADH, o seu corpo vai produzir e liberar ADH quando ele sentir que ele está desidratado, tá? Então, houve aí um quadro de desidratação, você ficou muito tempo sem beber água, perdeu muita água, fez uma trilha, fez uma caminhada, fez exercício físico de alta intensidade, né? Perdeu muita água aí através da transpiração, do suor, o corpo vai liberar ADH para que você retenha água no organismo, tá? Também pode acontecer do ADH ser liberado, produzido, quando a sua pressão cair. Se você tiver uma queda momentânea de pressão, o ADH é liberado para fazer a pressão subir, tá? Então esses são os dois estímulos de liberação e produção do ADH. Fica aí a dica para você. Vamos fechar a nossa aula falando do último hormônio aqui que a gente vai trabalhar, que é a ocitocina. Meninas devem amar a ocitocina. Mentira, mentira. Amam nada. A ocitocina, galera, ela é responsável por estimular as contrações do útero. E isso durante a menstruação, ela é responsável por provocar as cólicas menstruais, que as meninas odeiam, tá? Mas ela também é responsável pelas contrações do útero durante o parto. Então, quando a criança está nascendo ali, aquelas contrações que a mãe sente, né, na hora de dar à luz, na hora de conceber a criança, também são consequências da liberação da atuação da ocitocina no útero, tá? Em veterinária, os médicos costumam aplicar ocitocina em vacas, em éguas, em cadelas, quando o parto não está progredindo, tá? Caso o veterinário perceba que o bezerro, o potrinho ou, né, o filhotinho de cachorro agarrou ali na passagem do canal vaginal, eles injetam ocitocina nas fêmeas para que eles possam estimular as contrações do útero e o filhote nascer mais facilmente, tá? Mas ela provoca aí as dores também da menstruação, é importante que isso fique bem frisado aqui para você. Agora, esse é o único papel da ocitocina? Não, a ocitocina tem um papel super importante durante o período de lactação ou de amamentação. Presta atenção aqui, a prolactina estimula a produção de leite. A ocitocina vai estimular a secreção do leite pela glândula mamária. É uma função diferente, tá? Então, enquanto a prolactina faz com que a glândula mamária produza o leite, a ocitocina faz com que a glândula mamária libere o leite. Vou colocar aqui um videozinho para você, deixa eu tirar aqui para te mostrar uma coisa importante. Vamos tirar o som, né? Para o som não atrapalhar a nossa aula. Aí você tem filhotinhos de cachorro mamando em uma cadela. Reparem como eles vão bater a cabeça, tá? Na barriguinha da mamãe, ó, como é que eles batem ali, sacodem, puxam o mamilo com força. Tio Igor, por que eles fazem isso? Essas batidas, essas sugadas fortes que eles dão aí no mamilo da fêmea, faz com que a fêmea libere ocitocina e que a ocitocina provoque a secreção do leite. Então eles têm que bater mesmo, tá? Tem que puxar aí com um pouquinho de força, fazer essa estimulação. Deixa eu deixar o videozinho rolando de novo para você aqui. Fazer essa estimulação que vocês estão vendo aí, para que o corpo da mãe libere a ocitocina, beleza? E aí o corpo da mãe liberando a ocitocina, o leite vai sair, o leite vai ser secretado pela glândula mamária. Em contrapartida, isso também provoca uma liberação de ocitocina no corpo dos filhotes. E a ocitocina, galera, além de contrações do útero, além de secreção de leite, ela é um hormônio que depois provoca uma sensação de relaxamento, uma sensação de bem-estar. Algumas mulheres adoram amamentar, amam amamentar, tá? Você pode ver que quando a criança está mamando, ela costuma cochilar mamando ali. A mãe também cochila. Tá? Esse ato de amamentação ele é um ato prazeroso. A ocitocina provoca essa sensação de prazer. Por isso que para muitos autores aqui, para muitos pesquisadores, ele é um hormônio que estabelece uma relação muito íntima
entre mãe e filho. O ato de amamentar, essa liberação de ocitocina, causa um prazer para a mãe, causa um prazer para o filho, e essa sensação de bem-estar, de proximidade, cria uma relação afetiva, tá? Entre mãe e feto, beleza? Ou entre mãe e feto, perdão, entre mãe e filho. Joia? Tranquilo? Com isso, a gente chega aqui ao final da nossa primeira aula. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se gostou, se curtiu, deixa seu like, indica o canal para alguém, segue a gente aí e fique esperto, vai direto aí para a aula 2, onde a gente fala sobre tireoide. Um grande beijo, até lá!